Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 61, Sistemas de Produção Pecuária Extensiva e Intensiva. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixe de clicar no link do formulário da aula de hoje, responder a atividade e garantir a sua presença. Quanto você, estudante que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, é importante ficar atento ao prazo de retirada e devolução das atividades impressas na sua escola. Para todos os estudantes, é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis e a borracha, ok? Então vamos começar a nossa aula. Então qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender os sistemas de produção pecuária, pecuária extensiva e pecuária intensiva. Então vamos começar, definindo o que é pecuária. Então pecuária, ela é um conjunto de técnicas, utilizadas aí pelo ser humano, pelo homem, para a criação de determinados animais. A criação desses animais, a reprodução desses animais é para fins lucrativos. E que animais são esses? Por exemplo, bovinos, os bois, suínos, os porcos, ovinos, as cabras, avicultura, as aves, que são importantes para a economia do nosso país, para a economia de um determinado país. No caso do Brasil, a sua produção de pecuária, ela tem uma qualidade muito boa e essa qualidade ela é reconhecida mundialmente e o Brasil exporta carnes ali para a Europa, para a Ásia e também para os Estados Unidos. E aqui nós temos na imagem, o exemplo de uma fotografia onde mostra ali diversos tipos de animais que são criados aí nesse sistema de pecuária, Então nós temos aves, nós temos o boi, nós vamos ter os cavalos, peixes, enfim, uma diversidade ali de animais. E a pecuária, ela teve origem há cerca de 10 mil anos atrás. Ela vai surgir primeiro lá no Oriente Médio e no Egito. Então, quando o homem ele se fixa num local, quando ele deixa de ser nômade, começa ali o sistema de produção, de criação de animais e surge então a pecuária. Na pecuária são criados animais de diferentes portes. Nós vamos ter os animais de porte grande, de porte médio e de pequeno porte. Então vamos ver qual deles está elencado em cada um desses portes. Grande porte, nós vamos ter ali bovinos, que é o boi, equino, cavalo, búfalo, os bufalinos, muara, mula e outros animais também. Médio porte, o porco, suíno, cabra, caprino, ovelha, ovino e etc. E de pequeno porte, as aves, avícola, e as abelhas, apícolas, e outros animais também. Então vamos ver aqui na fotografia, quais são esses animais. Aí nós temos aqui, pecuária de grande porte. Então a professora trouxe o exemplo na fotografia para você ver a imagem, como é esse animal, caso você não conheça. Então nós temos a mula, que é de grande porte, o búfalo, e o boi, ok? Vamos ver então o de médio porte. No exemplo da professora nós temos o porco e a ovelha. Então, a diferença está no tamanho, ok? E de pequeno porte, no exemplo, nós temos aqui as aves e as abelhas. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, essa atividade é importante que você registre no seu caderno, é para copiar e responder. Vamos lá. Número 1. Indique a alternativa relacionada à pecuária. Lembrando que é apenas uma alternativa que está correta. Letra A, cana-de-açúcar e petróleo. Letra B, carne de frango e látex. Letra C, mel e carvão mineral. Ou alternativa D, carne de porco e leite. Agora a atividade é com vocês.
então, estudantes, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Então, vamos lá. Lembrando que era uma alternativa correta apenas, né? Indique a alternativa relacionada à pecuária. Lembrem que a pecuária é a criação de animais, ok? Então, vamos lá. Quem respondeu a letra D está de parabéns, carne de porco e leite, né? Então, são alimentos que nós, né, consumimos por conta do sistema de produção pecuária. Letra A, cana-de-açúcar e petróleo, né, estaria errada, aqui se remete à agricultura e à mineração. Carne de frango está certo, mas o látex não, né, é uma atividade do extrativismo. O mel estaria certo, mas o carvão mineral estaria errado por ser uma atividade do setor da mineração. Então, para quem acertou, parabéns. E dando continuidade à nossa aula que nós estamos falando aí, né, da pecuária, então vamos ver lá. Pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Nós já vimos ali, né, criação de porco, criação de aves, de peixes, de búfalos, de cavalo, então não é só o gado. Esse ramo produz importantes matérias-primas que vão abastecer as agroindústrias, como, por exemplo, carne para frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. Então, são diversas as matérias-primas utilizadas na indústria aí, né, por conta da produção na pecuária. Dentre as muitas fontes de renda derivadas da pecuária, destaca-se produção de carne, leite e ovos. Quando a gente fala em produção de carne, lembra no comecinho da aula, né, que a professora falou que o Brasil ele exporta bastante carne, né, ali para a Ásia, Europa, enfim. A carne, ela exerce a principal função na produção agroindustrial. Então, ela está ali como primeira, né, na utilização da pecuária. Nesse sentido, os animais consumidos são os bovinos, suínos, bufalinos, ovinos, caprinos e aves. Uma segunda importante produção ligada à pecuária é a produção leiteira. Nesse caso, né, utiliza-se os derivados de bovinos, bufalinos, ovinos e caprinos. O terceiro tipo de produção mais importante é a de ovos. E nos ovos vai ser proveniente da criação de aves, ok? E por último, os animais de montaria, equinos, muares, acininos. Então, esse daqui, né, esse slide, ele retrata bem essa produção da pecuária, para vocês verem como, né, é importante esse ramo. Então, ele nos dá diversas matérias-primas para a gente consumir alimentos, para a fabricação de produtos e vai contribuir bastante aí com a economia do nosso país. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês dos animais de montaria. Então, nós vamos ter os equinos, que são os cavalos, ok? Os acinos, que são o jumento, né, mais conhecido ali como jumento, e os muares, que são as mulas. Então, a gente pode ver, né, uma diferença ali no tamanho, no porte desses animais. E eles são utilizados para montaria. Muitas pessoas utilizam também como meio de transporte, né? Dependendo da localidade onde a pessoa está inserida, ela vai utilizar também para se deslocar, vai utilizar esses animais. E aqui nesse mapa, nós vamos ver os tipos de pecuária no Brasil. Então, vamos analisar o mapa. Então, em vermelho, nós vamos ter os bovinos, os bois. Então, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que essa região aqui do Brasil é o que mais nós vamos ter ali a criação de bois. Em rosa, nós vamos ter os suínos, né? Que são os porcos. E em laranja, nós vamos ter ovinos e caprinos, nós vamos ter ali as cabras, né? Então, se a gente for analisar o nosso estado, né? O Paraná. Então, no Paraná, o que vai mais ter criação vai ser de suínos, de porcos, mas também vamos ter uma grande quantidade ali de criação de gado, né? Criação de bois.
Então, dessa forma, a gente pode observar como está distribuído, né, essa criação de animais aí pelo nosso país. Lembrando que é a criação, né, de animais destinados ali à comercialização, ok? Produção de bovinos, vamos analisar mais um mapa. Esse mapa aqui, quanto mais escura for a tonalidade, é porque mais gado vai ter naquela região, naquele estado, naquela localidade. Quanto mais clarinho, menos vai ter. Lembrando que nós estamos falando da comercialização desses animais. Então, vamos ver, né? Essa região aqui, que nós temos ali Mato Grosso do Sul, temos o Pará ali também, né? Como nós já analisamos no mapa anterior, é onde nós vamos ter a maior produção de gados. Então, né, eles estão com o verde escuro, porque eles têm bastante cabeças de gados naquela região. Na região sul, aonde que nós vamos ter, né, bastante, nessa área aqui do Rio Grande do Sul. Né? Temos alguns locais que eles têm uma cor bem clara, né? Então a gente pode ver que a produção ela não é intensa. E o consumo da pecuária? Como que a gente, né? Como que nós, os consumidores, né? Que chega para a gente, como que chega esse produto para nós? Será que é só a carne? Será que é só o leite? Será que é só o ovo? Então vamos ver como que funciona. Então, olha lá, o homem se beneficia de outros alimentos fornecidos por esses animais, como, por exemplo, o leite. Então, além da carne, nós já sabemos que também nos alimentamos do leite, né, e dos ovos. Esse leite, ele é utilizado na fabricação de queijo, manteiga, iogurte, requeijão e outros derivados. Outro ponto importante é a obtenção de matérias-primas, como, por exemplo, o couro e o pelo. Então, além da carne, utiliza-se também o couro e o pelo dos animais. Esses produtos, eles são utilizados na fabricação de lã, sapatos, bolsas, carteiras, casacos, cintos, chapéus, entre outros utensílios. A pecuária, ela pode ser praticada de duas formas, de forma extensiva e de forma intensiva. Então, nós vamos analisar cada uma desses dois tipos de produção. Mas antes, nós vamos fazer mais uma atividade, tá? Copiar e responder no caderno. Com relação à finalidade em que cada produto específico é destinado e comercializado, assinale a alternativa incorreta. É uma só. Vamos lá. A. Pecuária de corte é a criação de animais focada na produção e fornecimento de carne. Alternativa B. Pecuária leiteira é a criação de animais focada na produção e fornecimento de leite. C. Pecuária de lã é a criação de caprinos e ovinos focada na produção e fornecimento de lã. Ou alternativa D. Pecuária de corte e leiteira tem a mesma finalidade. Agora a atividade é com vocês.
Então, estudantes, vamos ver quem acertou a atividade? Então, vamos lá. Com relação à finalidade em que cada produto específico é destinado e comercializado, assinale a alternativa incorreta. Então, para quem assinalou a letra D, pecuária de corte e leiteira tem a mesma finalidade, está certo, porque essa alternativa, né, ela está incorreta. Pecuária de corte é destinado ao fornecimento de carne e a leiteira ao fornecimento de leite, ok? Então, vamos lá. Vamos, então, falar agora o que é a pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, os animais eles são criados soltos em grandes áreas, com técnicas tradicionais e buscam seu alimento em pastagens. Consiste na criação a pasto. Quando a gente fala criação a pasto, é a criação do gado ou do animal solto. Então, o que acontece nesse tipo de pecuária? Os animais, eles são colocados nessas grandes áreas de propriedade, seja latifúndio ou seja numa propriedade familiar, e ele fica solto, né? Então, o gado vai atrás do seu próprio alimento. Então, o investimento para esse tipo de pecuária, ele vai ser menor, tá? As principais vantagens da pecuária extensiva é a baixa necessidade de investimento. Porém, né, existe gastos com reposição mineral e suplementação ali da alimentação do gado. Quando o gado não consegue encontrar o alimento que é necessário ali para ele, precisa sim aí, né, quem cria aquele animal, ele fazer uma intervenção na sua alimentação, né, com reposição mineral e uma suplementação. Já as desvantagens são a necessidade de ocupação de grandes áreas. Então, para que o gado, o animal, possa, né, circular ali em busca do seu alimento, é necessário uma grande quantidade de terra, uma extensão de terra ali bem grande. E aí nós temos exemplo aqui na fotografia da pecuária extensiva, né? Então a gente pode ver os animais, né, seja o gado, seja a ave, seja a ovelha, enfim, criados, né, soltos ali naquela propriedade. E agora nós vamos ver como é a pecuária intensiva, ok? Na pecuária intensiva, os animais são confinados. Então, na extensiva ele é criado solto, né? Na intensiva ele é confinado. Ele em lugares como, por exemplo, granja, estábulos e currais, onde eles recebem o seu alimento. Então, neste caso, não tem a necessidade do espaço do terreno ser grande, porque ele fica confinado num espaço menor. Em geral, a pecuária intensiva emprega técnicas modernas, né, como a inseminação artificial, o uso de antibióticos, vacinas e a seleção de ração. Então, os animais recebem a sua alimentação, eles não precisam ir em busca. A principal desvantagem da pecuária intensiva são os elevados custos de produção e a baixa necessidade de mão de obra. E quando tem mão de obra, ela tem que ser especializada para fazer aquele trabalho, aquele manuseio. Já entre as vantagens, podemos citar o aumento da produtividade e a ocupação de pequenos espaços. Então, vamos ver na fotografia, né? Então, a pecuária intensiva, lembra lá na extensiva que nós tínhamos a galinha, as aves criadas soltas. Aqui elas estão confinadas, né? O gado confinado, né? O gado aqui também confinado. Então, essa é a diferença entre um sistema e o outro sistema. E agora nós vamos para mais uma atividade, também para copiar e responder no caderno. Vamos lá. 3. Quais são os sistemas de produção pecuária? E explique. Então, são 2, tá? Vamos fazer a atividade. Agora é com vocês.
pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Vamos lá. Quais são os sistemas de produção pecuária? E explique cada um. Então, os sistemas de produção pecuária são o extensivo e o intensivo, ok? Vamos explicar cada um. No extensivo, os animais são criados soltos em grandes áreas, com técnicas tradicionais e buscam os alimentos em pastagens. Então, é onde a gente precisa daquele grande espaço para que eles possam ali circular e ir em busca do seu alimento. No intensivo, os animais são confinados, né? Eles ficam ali confinados em locais como granja, estábulos, currais, onde recebem os seus alimentos. E aí são aplicadas técnicas mais modernas, diferente da extensiva. Então, pessoal, para quem acertou, parabéns. Essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente falou ali do sistema de produção pecuária e explicamos a diferença entre pecuária extensiva e pecuária intensiva. Eu espero que vocês tenham aprendido e encontro vocês na nossa próxima aula.